Bem-vindos ao Mundo Curioso de Andy. Como vocês já sabem, aqui eu trago curiosidades sobre os mais diversos assuntos, e hoje é um dia muito especial. Estamos na época da Páscoa, uma das datas mais celebradas no mundo todo. Você sabe de onde vem a tradição do coelho e dos ovos de chocolate? E por que a Páscoa é comemorada em diferentes datas em diferentes países? Pois é justamente sobre essas e outras curiosidades que vamos falar hoje. Então, preparem-se para uma jornada fascinante pelos mistérios da Páscoa. Como sempre, lembrem-se, mais um vídeo, mais uma curiosidade. Curiosidade número 1. A origem do nome Páscoa e como essa celebração é vista em diferentes partes do mundo. A palavra Páscoa tem origem no hebraico Pesach, que significa passagem. Essa celebração começou como um festival judaico, que comemorava a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, conforme relatado na Bíblia. Segundo a tradição judaica, Deus enviou 10 pragas ao Egito para forçar o faraó a libertar o povo hebreu. A última praga foi a morte dos primogênitos egípcios, mas os hebreus foram instruídos a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte os poupasse. Isso marcou a passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade. Com o tempo, a celebração da Páscoa foi incorporada pelo cristianismo, que passou a comemorar a ressurreição de Jesus Cristo no domingo de Páscoa. Para os cristãos, a Páscoa representa a passagem de Cristo da morte para a vida, após sua crucificação e sepultamento. A data da Páscoa é móvel e varia a cada ano, pois é baseada no calendário lunar. Ela é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio de primavera no hemisfério norte, ou equinócio de outono no hemisfério sul. Hoje em dia, a Páscoa é uma celebração importante em muitos países do mundo, tanto para cristãos quanto para não cristãos. Cada cultura tem suas próprias tradições e rituais para celebrar essa data especial. Número 2. Como o ovo de Páscoa se tornou símbolo popular desta data. A tradição de presentear ovos na Páscoa é antiga e tem origem em várias culturas pagãs e cristãs ao redor do mundo. Na antiguidade, os ovos eram considerados um símbolo de fertilidade, renovação e vida, o que fazia deles uma escolha perfeita para uma celebração que marca o início da primavera no hemisfério norte. No cristianismo, o ovo de Páscoa ganhou um novo significado. Ele simboliza a ressurreição de Jesus Cristo, que saiu do túmulo como uma nova vida saindo de um ovo. A tradição de dar ovos decorados foi incorporada à celebração da Páscoa pelos cristãos, e o costume foi se espalhando pelo mundo. Com o tempo, os ovos de Páscoa evoluíram para os ovos de chocolate, que se tornaram o presente mais popular na Páscoa. Acredita-se que a tradição dos ovos de chocolate tenha começado na Europa no século XIX, quando os confeiteiros começaram a moldar o chocolate em forma de ovos e a decorá-los com desenhos e mensagens. Hoje em dia, os ovos de chocolate são um item essencial na comemoração da Páscoa em muitos países. Eles podem ser encontrados em diferentes tamanhos, sabores e formatos, desde os mais simples até os mais elaborados e decorados. Alguns lugares também têm tradições especiais, como esconder ovos de chocolate para as crianças encontrarem durante a Páscoa. Mas, sabes que independentemente do tipo de ovos de Páscoa que você prefere, o importante é celebrar a data com alegria e compartilhar essa tradição com amigos e familiares. Número 3. Como o coelho da Páscoa se tornou símbolo popular desta data. A Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário cristão, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o coelho da Páscoa também se tornou um símbolo popular desta data, especialmente em países de tradição ocidental. Mas como e por que isso aconteceu? Embora não haja uma única origem ou explicação definitiva para a associação do coelho com a Páscoa, existem várias teorias e lendas que ajudam a explicar como esse animal fofo e saltitante se tornou um símbolo da celebração. Uma das teorias mais comuns é que o coelho simboliza a fertilidade e o renascimento, que são temas importantes na celebração da Páscoa. Isso porque a Páscoa coincide com a chegada da primavera, quando a natureza se renova e floresce novamente após o inverno. O coelho, que é um animal conhecido por sua grande capacidade reprodutiva, passou a ser visto como um símbolo desse renascimento e da fertilidade. Outra teoria é que o coelho da Páscoa tem suas raízes em tradições pagãs pré-cristãs. Na mitologia germânica,
Por exemplo, havia uma deusa chamada Eustre, que era associada à primavera e à fertilidade. Dizia-se que Eustre tinha um animal de estimação, um coelho, que simbolizava a fertilidade e a renovação. Há ainda outras lendas e histórias que ajudam a explicar a associação do coelho com a Páscoa. Uma delas conta que, na Idade Média, as pessoas costumavam decorar ovos para a Páscoa e escondê-los no jardim para que as crianças os encontrassem. Dizia-se que um coelho simpático e esperto era responsável por esconder os ovos, o que ajudou a popularizar a imagem do animal na celebração. Independentemente da origem exata, é fato que o coelho da Páscoa se tornou um símbolo popular da celebração em todo o mundo ocidental. Hoje em dia, é comum ver coelhos de pelúcia, chocolates em formato de coelho e decorações temáticas em lojas, casas e ruas durante a época da Páscoa. Número 4. Como é feito o chocolate de Páscoa e algumas curiosidades sobre esse doce. A Páscoa é uma época do ano em que muitas pessoas se reúnem com a família e amigos para celebrar a data. E como toda celebração, a comida tem um papel importante nesse contexto. Existem muitas comidas típicas da Páscoa que variam de acordo com a região e cultura. Uma das comidas mais populares é o bacalhau, um peixe salgado que é cozido e preparado de diversas formas, como assado, frito ou em forma de bolinhos. Acredita-se que a tradição de comer bacalhau na Páscoa tenha começado na Idade Média, quando a Igreja Católica proibia o consumo de carne durante a Quaresma. Outra comida tradicional da Páscoa é o cordeiro assado, que representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O cordeiro pode ser preparado de diversas maneiras, como assado inteiro ou em pedaços, e é servido com acompanhamentos como batatas e legumes. Os ovos também fazem parte da comida típica da Páscoa, além de serem um dos símbolos mais importantes da data. Eles podem ser cozidos e decorados de diversas formas, como com tintas, adesivos e até mesmo com cera de vela. Além disso, os ovos de chocolate são uma deliciosa opção para a sobremesa. Por fim, não podemos esquecer das sobremesas típicas da Páscoa. Uma das mais famosas é o colombo pascual, um pão doce em formato de pomba que é decorado com açúcar e amêndoas. Outra opção é o folar, um bolo tradicional português que é feito com ovos e açúcar. Essas são apenas algumas das comidas típicas da Páscoa, mas a variedade de pratos e receitas é imensa. O importante é celebrar a data com alegria e compartilhar esses momentos especiais com quem amamos. Número 5. As tradições da Semana Santa em diferentes países, como procissões, missas e rituais. A Páscoa é uma das festividades mais importantes do calendário cristão, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Durante a Semana Santa, que é a semana que antecede o domingo de Páscoa, muitos países ao redor do mundo realizam diversas tradições e rituais para celebrar este evento religioso. Na Espanha, por exemplo, a Semana Santa é marcada por procissões solenes, com pessoas carregando imagens de Jesus Cristo e de santos pelas ruas, acompanhadas por bandas de música e fogos de artifício. Em Sevilha, uma das maiores cidades do país, as procissões são muito populares e atraem milhares de turistas todos os anos. Na Itália, as celebrações da Semana Santa são muito intensas e emocionantes. Em Roma, o Papa realiza diversas missas e procissões durante toda a semana, enquanto em algumas cidades do sul do país, como Taranto e Trapani, as procissões são acompanhadas por homens vestidos com túnicas brancas e capuzes pontudos, chamados de confradias. No México, a Semana Santa é celebrada com muita alegria e devoção. Em muitas cidades, é comum a realização de procissões e representações dramáticas da Paixão de Cristo, com pessoas encenando a prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Também é tradição decorar as ruas e as igrejas com flores e outras decorações festivas. Na Grécia, a Páscoa é a festividade religiosa mais importante do ano. Durante a semana que antecede o domingo de Páscoa, as igrejas ficam lotadas de fiéis que participam de missas e procissões. No sábado à noite, é celebrada a Vigília Pascal, com muitas velas e incenso, seguida de uma refeição festiva em família. Em muitos outros países, como Filipinas, Portugal e Polônia, também existem tradições e rituais únicos para celebrar a Semana Santa. Em comum,
Todas essas celebrações destacam a importância da ressurreição de Jesus Cristo e da renovação espiritual que essa data representa para os fiéis cristãos. Número 6. Como é possível celebrar a Páscoa de maneira sustentável, reduzindo o impacto ambiental? A celebração da Páscoa pode ser uma época de muita alegria e confraternização, mas também pode gerar um grande impacto ambiental. Muitas tradições associadas à Páscoa, como o consumo de chocolates, o uso de ovos e decorações, podem ser prejudiciais ao meio ambiente. No entanto, existem maneiras de celebrar a Páscoa de maneira sustentável, reduzindo o impacto ambiental. Aqui estão algumas dicas. Escolha ovos de chocolate orgânicos e sustentáveis, dê preferência a marcas de chocolates que utilizam ingredientes orgânicos e provenientes de produção sustentável. Além disso, dê preferência aos ovos de chocolate sem embalagens excessivas ou com embalagens recicláveis. Faça ovos de Páscoa caseiros. Ao invés de comprar ovos de Páscoa prontos, você pode fazer os seus próprios ovos de chocolate em casa. Isso permite que você escolha os ingredientes, reduza a quantidade de embalagens e evite o desperdício. Opte por decorações naturais, em vez de utilizar decorações plásticas, como coelhos e ovos de plástico. Utilize decorações naturais, como flores e folhagens. Realize atividades sustentáveis com as crianças. Em vez de realizar a tradicional caça aos ovos, você pode incentivar as crianças a plantar mudas ou a participar de atividades de limpeza e preservação ambiental em parques e praias. Evite o desperdício de alimentos. Ao preparar as refeições de Páscoa, tente evitar o desperdício de alimentos e dar preferência a produtos orgânicos e de produção local. Doe ovos de chocolate e alimentos para instituições de caridade. Em vez de dar presentes excessivos ou de utilizar alimentos de maneira exagerada, você pode optar por doar os ovos de Páscoa e alimentos para instituições de caridade, ajudando a reduzir o desperdício e a promover a solidariedade. Ao seguir essas dicas, é possível celebrar a Páscoa de maneira sustentável, reduzindo o impacto ambiental e promovendo uma cultura de consumo consciente e responsável. Pessoal, ainda neste assunto, com a Páscoa se aproximando, muita gente está se preparando para uma das épocas mais doces do ano. E se eu dissesse que eu tenho uma dica incrível para vocês que querem surpreender na Páscoa deste ano? Eu descobri um curso online que ensina todos os segredos da Páscoa de sucesso, desde a montagem dos ovos até as receitas de recheios gourmet. E o melhor de tudo, esse curso me ajudou a lucrar muito dentro da minha cozinha de casa, durante a pandemia. As receitas são fáceis de seguir, com dicas práticas e ingredientes acessíveis. E o resultado final é simplesmente incrível. Eu já testei várias receitas e não tem nada melhor do que ver a alegria das pessoas ao experimentar um ovo de Páscoa feito por você mesmo. Por isso, eu recomendo fortemente que vocês confiram esse curso. Eu tenho certeza que ele vai fazer toda a diferença na sua Páscoa deste ano. Basta clicar no link na descrição ou no comentário fixado. Aproveitem, e tenham uma Páscoa maravilhosa! Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje sobre a Páscoa. Deixem o like e se inscrevam no nosso canalzinho. Como sempre, tento trazer curiosidades e dicas interessantes para vocês, e espero ter conseguido cumprir essa missão. Lembrem-se de que a Páscoa é uma época muito especial para estarmos com a família e amigos. Mas não podemos deixar de celebrar essa data tão importante e fazer a diferença na vida das pessoas que amamos. E se você ainda não sabe o que fazer para surpreender na Páscoa deste ano, não se preocupe. Lembre-se da dica que eu compartilhei com vocês sobre o curso online que ensina todos os segredos da Páscoa de sucesso. Tenho certeza de que vocês vão amar. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seus comentários com sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e próxima curiosidade!